de Esportes. Certamente quem viu até os 30 minutos não poderia imaginar um 4-0, né? O jogo de fato podia pender para qualquer lado até então, e diz muito sobre como surpreendentemente o Corinthians se entregou, se desequilibrou e viu o jogo caminhar para esse rumo, né? Especialmente depois do primeiro gol. Agora, não quer dizer que não tenha ficado refletida, no final das contas, a superioridade do Palmeiras em relação ao Corinthians. Se você perguntar em choque de realidade, acho que qual é o parâmetro? Se a expectativa de realidade era o Corinthians já está no nível dos principais times do campeonato, sim, é um choque de realidade. Agora, em relação ao que é a briga do Corinthians hoje, que é ficar em sétimo, acho que não. Acho que talvez nesse aspecto diga mais o que foi o jogo da semana passada contra o Fluminense do que o jogo de hoje. Só surpreende que o Corinthians tenha cometido tantos erros defensivos, né? Já que o Mancini até foi elogiado por ir arrumando esse time de trás para frente, né? Primeiro arrumou atrás, estava arrumando na frente, o Corinthians estava sendo um time mais confiável ali em todos os aspectos. Hoje, assim, muitos erros, né? Linhas de impedimento mal feitas, num gol o Fábio Santos, no outro o Fagner. No segundo tempo, então, com o time totalmente descontrolado, um quase gol contra bizonho, depois o gol que entrega o Gabriel, a própria expulsão depois. Quer dizer, sinais de um time que voltou para o segundo tempo não acreditando que pudesse reverter a situação, mas simplesmente tentando evitar o pior. Ele não conseguiu nem evitar o pior, porque goleadas em clássicos marcam, goleadas em clássicos mexem com você e não devem acontecer, né? Claro que o torcedor quer superar isso quanto antes, mas não vai ter uma boa noite de sono aí o corintiano, ao contrário do palmeirense. E o Palmeiras, para mim, tem dois recados. Do Abel, e o recado é: quero sim brigar por tudo, não abro mão de nada, de onde eu venho o campeonato é importante, o campeonato não se joga fora. E de cada jogador, tem um joguinho aí dia 30, quero jogar, quero estar lá, quero começar. O jogo que o William fez hoje mostra isso, né? O jogo que o Rafael Veiga fez hoje também mostra isso, um jogador cada vez mais disposto a entrar na área, participar, a definir. Tem vezes que o cara nem encosta na bola para você ver o quanto é acima da média, né? No primeiro gol, a movimentação do Luiz Adriano, que puxa a marcação do Gil, que abre o espaço que vai aproveitar ali o Rafael Veiga. Tudo isso para dizer que é um time com jogadores hoje muito felizes em jogar e querendo provar que tem um lugarzinho nesse time aí que vai decidir a Libertadores, né? Esse Flamengo e Palmeiras na quinta-feira vai ser demais. Daqui a pouco a gente vai fazer a associação, né, dos dois que vão se enfrentar na quinta-feira. O Fã de Esportes tem a enquete para responder durante o Linha de Passe dessa segunda. Promete demais esse Flamengo e Palmeiras na próxima quinta-feira. E é isso, né, Vitor Birner? Um ponto importante destacado pelo Léo é a competitividade do Palmeiras, que está na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores, está a 6 pontos do líder São Paulo, né? Se a gente olhar, tem um bolo ali de times e o Campeonato Brasileiro está ficando louco no bom sentido nessa reta final, na disputa pelo título. Tem um bolo de times, mas olhando pro líder, pro primeiro colocado, o Palmeiras tem 6 pontos a menos e um jogo a menos. Quer dizer, por aproveitamento, pelos pontos perdidos, a diferença é de 3 pontos. Tríplice coroa, é possível, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. É muito difícil, mas é possível. No Campeonato Brasileiro especificamente, a maior dificuldade do Palmeiras, além de alguns jogos complicados, é a maratona de partidas e o fato de ter outros campeonatos a disputar, principalmente se for campeão da Libertadores, né? Porque aí tem o Mundial e fica bem mais difícil você sonhar em ganhar o Campeonato Brasileiro também. Dá para ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, o Mundial é muito complicado, mas vai saber. Então o palmeirense pode sonhar com uma das possíveis tríplices coroas nessa temporada. O que me chamou a atenção hoje, e eu acho que a gente tem que citar isso, é que esse time do Palmeiras vai fazendo história. Porque, voltando pouquinho tempo, esse time conseguiu fazer um resultado que o time do Galhardo dificilmente esse River Plate teria contra qualquer equipe jogando na Argentina. Por mais que tenha feito um jogo ruim aqui na partida de volta, o Palmeiras se reergue, né, e faz uma bela partida contra o Grêmio. Merecia golear o Grêmio lá no primeiro tempo, e aí perdeu os gols. Hoje ele foi mais eficaz e por isso o Grêmio, num lance de jogada aérea, conseguiu o empate. Hoje o Palmeiras goleia o Corinthians. E se a gente fosse falar de choque de realidade de elencos, a gente teria que pensar nas temporadas anteriores. O time, por exemplo, do Corinthians do Carille, ele teve elencos que tinham a diferença técnica mais ou menos parecida com a de hoje, em algum momento, com o Palmeiras,
Mas o Corinthians sempre complicava a vida do Palmeiras, arrancava o resultado, saía com empate, com uma vitória. O Palmeiras sofria muito. Hoje foi um show a partir do primeiro gol. Um show do Palmeiras. Foi 4, poderia ter sido 5, 6, 7. Uma bola que o Fagner salva quase em cima da linha, com o Luiz Adriano. O lance que o Cássio salva ali também em cima da linha. Alguns gols perdidos. Diante de um Corinthians que não competiu. Eu acho que essa é a grande questão. Porque por mais que o Palmeiras tenha um elenco bem melhor que o do Corinthians, eu falo de elenco, jogadores titulares e substitutos, mais reposição, não são times comparáveis nesse aspecto, mas de qualquer maneira, sempre é possível evitar uma goleada dessas, histórica. Né? Jogando um outro futebol, jogando de maneira mais compactada, não permitindo, aí depois a gente vai falar sobre isso, esses passes por baixo que saem do campo de trás, ou dos volantes, ou dos zagueiros do Palmeiras, para quem jogou à frente, né? A movimentação do Luiz Adriano e do William, os dois inspirados, é muito difícil para qualquer adversário, porque são jogadores que sabem fazer gols, que se movimentam, que são inteligentes, que abrem espaço para o Rafael Veiga, por exemplo, entrar e se destacar como se destacou. Então, eu não acho que o resultado em si é um choque de realidade, mas eu acho que ele foi justo. Acho que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o Corinthians, isso não tem nenhuma dúvida. E o fato de conseguir impor com tanta sobra isso em campo é mais um feito histórico dessa equipe do Palmeiras, que está em 2 finais e quem sabe até pode conquistar uma tríplice coroa. O palmeirense eu tenho certeza que acha também, né? Para a sequência até da temporada, para a Libertadores, mais para frente, quem sabe, para a decisão da Copa do Brasil e tudo mais. A opção com os homens de lado, de repente o Scarpa de um lado, o Rony do outro, até o William chegou a jogar pelo lado, com o Luiz Adriano de referência, o Veron que esteve machucado, e o Palmeiras vinha mais assim. E de repente muda o jeito de joga com 2 atacantes mais agudos, né? O William não dá para chamar exatamente de um centroavante, mas é um atacante com A maiúsculo, né? Muito mais até do que um cara de lado. E o Palmeiras se acha e acha o bom futebol, como achou nessa noite, também com participação do Rafael Veiga, principalmente para abastecer os dois. É uma boa tendência, hein? Parece ser uma boa tendência. Agora, o que joga de bola o William nessa disputa, nessa competitividade pela titularidade do time do Palmeiras, vai ser difícil não achar um lugar para o William nos jogos mais importantes dessa reta final de temporada. Então, é exatamente isso. Eu acho que tem 2 questões. Uma é individual, técnica, e aí eu tô plenamente de acordo com você, que é o seguinte: o William jogando o máximo dele, ele não pode, evidentemente, ficar de fora do time. Porque acho que ninguém do Palmeiras, né, ali do setor ofensivo, jogou no Palmeiras o que o William já jogou. Só que o William, de fato, ficou muito tempo sem jogar. Desde que ele voltou lá da lesão no ano passado e tal, ele realmente não vinha bem. Ele não estava atuando em altíssimo nível. Só que para mim, nos 2 últimos jogos, e claro, nós estamos falando de 2 jogos ainda, mas nos 2 últimos jogos ele foi, do ponto de vista da colaboração para o time, da movimentação, dos acertos, ele foi o melhor jogador. Claro que numa nota, você eventualmente vai dar uma nota maior para o Veiga ou para o Luiz Adriano, porque eles fizeram 2 gols hoje. Mas o William, para mim, foi o melhor jogador do Palmeiras dentro de campo hoje, e a mesma coisa na partida contra o Grêmio. Então, esse é um ponto. É o que você falou. Você precisa achar um lugar para o William jogar. Se você precisa achar um lugar para o William jogar, o meu ponto é que talvez o 4-2-3-1 que o Abel vinha utilizando, né? Aliás, acho que hoje foi a primeira vez que o Palmeiras solta uma escalação ali no Twitter com aquela arte, que a arte não vem no 4-2-3-1 e vem num 4-4-2, né? Eu acho que assim, para ter o William, também faz muito mais sentido você jogar como o Palmeiras jogou hoje, porque ele faz o Luiz Adriano crescer demais. O Luiz Adriano ficava muito isolado muitas vezes, ele ficava muito sozinho. Claro, é um jogador muito bom e decidiu vários jogos mesmo isolado, porque a bola sobra para ele sabe o que fazer com ela, mesmo que não seja arrancar em direção ao gol. Mas eu acho que assim, tem muito mais diálogo, tem muito mais parceria entre os atacantes do Palmeiras. E tem outro fator aí, o Gabriel Menino aberto do lado direito é uma ótima opção ofensiva e defensiva também, quer dizer, ele ajuda muito no ataque. Basta ver o cansaço que ele deu no Fábio Santos hoje. O Fábio Santos realmente sofreu demais a partida inteira, muito por conta da presença do Gabriel Menino, que também ajuda lá atrás. E do lado esquerdo, né, o outro meia,
O Veiga foi muito bem hoje, os colegas estavam elogiando, mas acho que o Scarpa também vinha numa sequência muito boa, até fazer aquele jogo terrível no primeiro tempo com o River Plate, né? Você tem a alternativa do Rony, que aí é um jogador mais rápido, acho que é um outro tipo, talvez não caiba muito. Aí você vai falar, mas você vai tirar o Rony, artilheiro da Libertadores, que os caras da Conmebol elegem como o melhor em campo todo jogo. Eventualmente sim, eu acho que, claro, falta muito tempo, entre aspas, ou não falta muito tempo, falta muito jogo ainda para a partida contra o Santos na Libertadores, mas acho que essa alternativa de ter uma dupla de ataque, William e Luiz Adriano, e uma segunda linha de 4 meio-campistas com o Gabriel Menino na direita e alguém na esquerda, vai se tornando uma alternativa muito interessante para o Palmeiras.